Vamos aqui, o pessoal entrando novamente. Eu vou aguardar o pessoal entrar para a gente continuar na nossa dinâmica aqui de reflexão sobre esse mito de Cronos. Esse mito que é muito significativo para a gente refletir e estudar sobre a estrutura psicológica no tocante à presença do pai na nossa estruturação psíquica e emocional. Eu vou pedir para que o Rodrigo, se possível, repita a pergunta dele e também o Germano. O Rodrigo já está na live, o Germano eu ainda não vi a entrada dele. Então, Rodrigo, se você quiser, pode repetir a sua pergunta para que a gente possa trabalhar aí a resposta. O Zé Francisco havia perguntado a respeito de como que se a proposta é eliminarmos alguns aspectos, né, de um pai Hades ou de um pai Poseidon. Na verdade, todo o trabalho com os conteúdos psíquicos, ele nunca parte do princípio da eliminação. Porque tudo aquilo que nós experienciamos, tudo aquilo que nós vivenciamos, eles são parte do que nós somos. E nós não podemos ou não devemos negar aquilo que nós somos. Nós não temos como repelir a nós mesmos. Só existe um processo sadio que nós podemos fazer nesse trabalho com o autodesenvolvimento, que é o processo de integralização dos conteúdos sombrios para a consciência. É interessante a gente se lembrar novamente daquela palavra de Platão que o sábio só enxerga bem quando ele olha as coisas clareadas pela luz do sol, ou seja, pela consciência. Então, trabalhar os conteúdos traumáticos, por exemplo, como o Zé Francisco perguntou, da vivência com um pai, com um padrão de paternidade Hades ou Poseidon, é integralizar os conteúdos dessa experiência na consciência. Eu costumo dizer que o primeiro passo no caminho do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, é a aceitação. A vida chegou até mim do jeito que ela chegou. E eu tenho que fazer um processo para entender a vida, para assimilar as propostas, o propósito, o sentido e o significado daquilo que a vida me trouxe. O Germano está me perguntando aqui, como é essa sombra dentro da dualidade? Pode dar um exemplo de comportamento dentro da paternidade que reflita esse lado sombra? Então vamos lá, Germano. Um pai agressivo, um pai Hades, que é um pai agressivo, abusador, um pai violador. Ele tem condutas de agressividade. Por exemplo, quando um pai tem um rompante de agressividade e de raiva, ele está, naquele rompante, ele está entregando para o filho um conteúdo sombrio existente dentro do próprio inconsciente dele, que por não ter assimilado, não ter trabalhado, não ter trazido para a consciência, ele disponibiliza de forma automática e inconsciente essa vivência traumática para o filho. Aqueles filhos que já presenciaram seus pais com um rompante de raiva sabem muito bem o que é que eu estou dizendo. E aí nós temos outros padrões. Por exemplo, um pai Poseidon, que é um pai que vive mergulhado no seu próprio mundo. É aquele pai que o filho pede sempre um tempo para brincar com ele e o pai nunca está disponível. O pai nunca está disponível para o filho. Ele sempre tem coisas mais importantes para fazer. O mundo dele sempre é mais importante do que o mundo do filho. Muitas vezes um pai Poseidon, ele pode ser aquele pai que passa o final de semana lustrando o carro. Ele pode ser aquele pai que joga futebol sábado e domingo o dia inteiro e depois vai para o bar com os amigos e deixa a mulher cuidando dos filhos em casa. Ele pode ser também aquele pai que vive dentro da biblioteca da própria casa ou do escritório,
mergulhado no mundo interativo da internet ou nos seus próprios livros e não tem um tempo para dar atenção para o pai. Ele pode ser também esse pai moderno que vive mergulhado no mundo interativo da conectividade através do celular e todas as vezes que o filho pede para ele assistir um desenho, para ele brincar, ele fala que está ocupado. Ele está mergulhado no seu próprio mundo e nas suas próprias fantasias e não consegue disponibilizar o melhor da energia vital dele para o filho, para a vivência afetiva com o filho. É um pai que está exteriorizado de si mesmo, não está em contato com o seu núcleo afetivo, de onde nasce a sua afetividade, e, portanto, ele entrega para o filho experiências que são traumáticas. Quando nós falamos de trauma, muitas vezes as pessoas pensam que são só as experiências abusivas ou as experiências agressivas. Muitas vezes os traumas são causados por percepções. Existem traumas causados por palavras. Existem traumas causados por gestos. Existem traumas causados por atitudes que não são diretamente para o filho. Por exemplo, um pai Hades agressivo que bate na mãe, ele causa um trauma duplo. Um trauma na mãe e um trauma no filho. E muitas vezes o bater, a agressão, ela não é só física, ela é verbal. Ela é uma agressão de não permitir a existência da própria mãe. É uma agressão da desvalorização, do não reconhecimento. Então, esses são alguns exemplos de um comportamento que reflete, de comportamentos que refletem a sombra do inconsciente no exercício da paternidade. Vamos ver aqui a pergunta do Rodrigo. Como os pais conseguem retomar a autoridade dentro de casa após os filhos, já adultos, se acharem donos da casa e não respeitam a hierarquia paterna e materna? Esse, Rodrigo, é o desembocar do rio. Aí é que está o detalhe. É muito mais fácil a gente estabelecer o rumo do rio na nascente. Quando a água está nascendo, brotando ali do olho d'água, da fonte, é muito mais fácil a gente estabelecer as margens. Muitos pais ficam ausentes. Um pai Zeus, por exemplo, que é aquele pai amiguinho, aquele pai que se nivela ao filho, ele fica ausente verdadeiramente do papel de pai. É o papel de colocar limite. E como eu já disse, isso vai dar uma sobrecarga sobre a mãe. Mas e quando mãe e pai não fazem isso? Porque existem casos em que os dois padrões estão deslocados. Quando mãe e pai não fazem isso, ou mesmo quando só a mãe ou só o pai faz isso. O rio, ele nasce, mas as margens não são bem definidas. E aí quando o rio encorpa, quando o rio toma volume, ele não respeita as margens. E aí ele causa inundações. E essas inundações, elas recaem justamente sobre pai e mãe. Mas é porque o filho quer fazer aquilo? Não necessariamente. É que foi o padrão que ele aprendeu. É o padrão da ausência de limite. Então, essa imagem, essa figura, né, essa ilustração do rio e da margem como o limite do rio, ela fala muito a respeito desses padrões que compõem a estrutura emocional. Colocar limite num filho é colocar margens para que ele possa desenvolver, crescer, ter volume, mas respeitar os limites. Isso é importantíssimo, não só perante pai e mãe, mas é importantíssimo socialmente. É importantíssimo para o desenvolvimento de um sentido de humanidade dentro do filho. Ele se conectar com pessoas, reconhecendo as suas próprias limitações e poder assim reconhecer e respeitar as limitações dos outros. É uma forma de desenvolver a humanidade, é colocar limites. Vamos lá.
Aqui o Fábio me perguntando se todos os pais têm em si porções de todos os padrões dos pais relatados no mito. Isso, Fábio e todos, depende muito da experiência de vida de cada um, da história de vida de cada um e principalmente do que cada um faz com a história que tem. Esse posicionamento é o essencial. Então vamos lá. Vamos imaginar um homem que teve um pai Poseidon, um pai ausente, ou um pai Cronos, um pai devorador. Tudo vai depender de como ele trabalhar esses conteúdos. A forma como ele trabalhar esses conteúdos é que vai delinear a experiência dele dentro com esse arquétipo do pai, quando ele for pai. Ou seja, nós estamos falando de uma capacidade de ressignificação da própria história. A capacidade de entender sentido, propósito e significado em tudo o que nos acontece. Então, muito mais preponderante do que a vida fez conosco é a posição de agentes, de atores principais diante do filme da nossa própria história, do que é que nós fazemos com aquilo que a vida nos entregou. Eu até brinquei com vocês dizendo na live anterior que a nossa vida é como um filme que não admite dublê. Ou seja, nós teremos que fazer as cenas perigosas. E as cenas perigosas, muitas vezes, são lidar com conteúdos da nossa própria história. É preciso ter coragem para fazer uma cena perigosa. É preciso ter disposição para fazer uma cena perigosa. É muito mais fácil, muitas vezes, se colocar no lugar de vítima e ficar como ator coadjuvante. Aquele que aparece em uma ou duas cenas durante o filme e parece que ele fez o filme. Ou seja, parece que a gente viveu. Mas viver realmente é ser ator e atriz principal no filme. É estar disponível para trabalhar os conteúdos vivenciados, as experiências, os fragmentos de memória traumáticos que existem dentro de nós. Então, na verdade, a experiência com a figura paterna, ela é um dos meios de autoconhecimento, um dos meios de desenvolvimento humano. Nós somos seres humanos que se agregam familiarmente. E essa figura de pai e mãe são preponderantes, fundamentais na nossa estruturação emocional psíquica. Então, tomar posse do pai e da mãe, nesse tema de hoje, do pai na integralidade, é conseguir assimilar todos os conteúdos sombrios e os conteúdos luminosos. Entendendo nos conteúdos luminosos o direcionamento e entendendo nos conteúdos sombrios as propostas que a vida nos faz de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Então, tudo isso depende da experiência de cada um diante da sua própria história. No trabalho do desenvolvimento humano, no trabalho do desenvolvimento psicológico, do autoconhecimento, não existe um padrão. Se você viveu tal situação, faça assim que isso vai te fazer uma pessoa feliz. Isso realmente não existe. Não existe uma solução mágica. O que existe é uma solução baseada na disposição de cada um de olhar para si mesmo, de se confrontar, de confrontar os conteúdos internos, os conteúdos que se apresentam como proposta de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Vamos ver aqui. Alana Gomes perguntou: como não reproduzir os padrões de paternidade dos nossos pais com os nossos próprios filhos? Excelente pergunta, Alana. Muito boa pergunta mesmo. Como não reproduzir? Como a gente vivenciar uma paternidade saudável? Esse é um trabalho que não cabe somente no momento em que um homem é pai. Isso cabe a partir do momento que um jovem se percebe como um ser autônomo.
A partir do momento que um jovem olha para a vida e percebe na vida uma proposta, um sonho. Então, essa não reprodução dos padrões de paternidade, ela é um resultado do trabalho do autoconhecimento. Eu costumo ter por base no meu trabalho de acompanhamento terapêutico que aonde é uma das bases do meu trabalho, aonde está o veneno, sempre estará o antídoto. Ou seja, confrontar pai e mãe dentro de si próprio é a essência do autoconhecimento, é a essência do autodesenvolvimento emocional. O que significa confrontar? Significa olhar para o pai e para a mãe na totalidade. E quando eu tomo posse de pai na totalidade, eu verifico os dois aspectos dele. Porque a tendência da estrutura emocional do ser humano, nessa dualidade do ser, que é a consciência e o inconsciente, é reprimir todos os conteúdos desagradáveis, traumáticos, todos os fragmentos de memória que nos ferem, que nos machucam, nós reprimimos automaticamente e inconscientemente para esse lugar que nós chamamos de inconsciente. E esses conteúdos reunidos no inconsciente formam aquilo que nós denominamos como sombra, que são todas as repressões emocionais que nós fazemos diante da nossa própria história. Quando nós não aceitamos a integralidade do nosso pai ou da nossa mãe, nós reprimimos uma parte desse conteúdo no inconsciente. E nós disponibilizamos, nós gastamos muita energia psíquica, muita energia emocional para manter esses fragmentos de memória, esses conteúdos traumáticos, essa sombra sob controle. Então, uma pessoa que teve uma vivência extremamente traumática com um pai, ela só quer tomar posse daquela parte que foi boa. E dependendo da experiência, nem da parte que foi boa às vezes ela consegue. Porque o conteúdo traumático ele gera tanta força no inconsciente, a sombra tem tanta força no inconsciente, que a pessoa não consegue se apropriar nem das vivências boas que ela teve. É uma negação que se faz daquilo que não é bom. O detalhe é que tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente reprime, ganha mais força. E ao ganhar mais força e vir de um lugar que tem uma porção muito maior do que o consciente, que é o inconsciente, ele age muitas vezes como um sabotador. E qual é a dinâmica de um conteúdo do inconsciente que age como um sabotador? Ele trai toda aquela idealização da consciência. Uma pessoa, um homem que não trabalhou a sua vivência traumática com o seu pai, ele nega o pai, na essência. Ele só se apropria de uma pequena parte, mas ele nega a maior parte do pai. Mas tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente rejeita, ganha mais força dentro do inconsciente e constitui a sombra. O dia que ele for vivenciar a paternidade, a possibilidade de, num rompante do inconsciente, a sombra agir como um sabotador, repetindo os padrões paternos, que era justamente o que ele não queria, essa possibilidade é imensa. E por isso, esse meu chamamento a todos a trabalhar esses conteúdos emocionais reprimidos, essas vivências traumáticas com essas figuras arquetípicas de pai e mãe, e principalmente o pai nesse tema de hoje, para que a gente possa vivenciar uma paternidade saudável. E uma paternidade saudável é quando um homem está conectado com a grande mãe, com o feminino que existe dentro dele, com a capacidade de amar. Vamos lá, vamos pensar. Quantas vezes você que está aí me assistindo e que é pai, já conseguiu deitar no colo da sua esposa e chorar nos momentos de aflição? Uma vez eu perguntei isso para uma pessoa, e para um homem, e ele me respondeu com aquela postura máscula, ele falou, nunca fiz isso.
como se isso fosse assim uma depreciação da masculinidade dele. Então, é muito interessante a gente perceber nesse desenvolvimento do papel paterno sobre que bases a nossa própria masculinidade está construída. Se ela está baseada no poder, se ela está baseada na sexualidade, né? É muito importante a gente refletir sobre as bases da nossa masculinidade, porque a masculinidade em nada tem a ver com posturas machistas. A masculinidade ela é constituída, a masculinidade sadia, a paternidade sadia, ela é constituída na reconexão com o feminino. Então eu perguntava para essa pessoa, quantas vezes você chorou no colo da sua mulher para poder desabafar alguma aflição? E ele disse, nunca fiz isso. Então eu disse para ele, você não sabe o que você perdeu. Porque todas as vezes que eu fiz isso, eu encontrei um alento maravilhoso. Era tudo aquilo que eu mais precisava encontrar no mais íntimo de mim mesmo. Ao fazer isso, um pai, ao fazer contato com essa estrutura doce que existe dentro de cada homem, e por mais macho que ele seja, ele um dia teve contato e vai voltar a ter contato com isso. Essa é a dinâmica do processo do desenvolvimento humano. Quando um homem consegue fazer isso, ele consegue abraçar seus filhos. Ele consegue dar carinho. Ele consegue ter contato físico. E quantos pais que já não mais abraçam seus filhos? Quantos pais que já não disponibilizam mais tempo de qualidade para os seus filhos? Vivenciar uma paternidade saudável é perceber que o desaguar do rio é a sequência da geração. Os nossos filhos são os portadores daquilo que de melhor nós pudermos disponibilizar para o mundo, para a humanidade e para eles mesmos e para nós também. Então, vivenciar uma paternidade saudável é colocar à disposição da família o coração do pai. É colocar à disposição da família a capacidade do homem de amar, de dar carinho, de dar aconchego. É se reconectar com a Magna Mater, com a Grande Mãe. Uma pergunta da Carol. Quando aceitamos a integralidade da sombra, por exemplo, um comportamento agressivo, apenas aceitamos para não repetir o erro? O que é aceitar a sombra na integralidade? Muito boa pergunta também, Carol. Aceitar a sombra na integralidade não é somente aceitar. É conseguir ter um olhar que é um olhar que Milton Erickson definia, que é o pai da dinâmica da hipnose ericksoniana. Milton Erickson tinha 7 princípios. E o terceiro princípio dele dizia que existe poder no intercâmbio da vulnerabilidade. Quando um filho só consegue perceber e enxergar os defeitos, os conteúdos sombrios do pai, e os rejeita e reprime isso, é sinal que ele não percebe que dentro dele existe também a mesma sombra. Então, olhar para a nossa dor e desenvolver uma capacidade de olhar para a dor dos nossos antepassados é a percepção de que fala essa aceitação. É o intercâmbio da vulnerabilidade, porque a dor que dói em mim, doeu em meu pai, a dor que dói em mim, doeu em minha mãe, doeu em meus avós. Nós somos unidos por um padrão arquetípico do desenvolvimento humano, do inconsciente coletivo da humanidade. A dor que dói em um, dói em toda a humanidade. E esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de uma quarentena que o mundo inteiro está passando, isso está mostrando que a dor que dói em alguém do outro lado do mundo é a mesma dor que está doendo em nós nesse momento. Que é o medo, a insegurança, a incerteza. Mas também existe um conteúdo luminoso, existe a esperança de dias melhores,
A esperança também é um padrão arquetípico que também está presente no inconsciente coletivo da humanidade, no inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo da humanidade. A esperança de que o melhor está por vir. Então, Carol, o que significa essa aceitação? Significa conseguir estabelecer o intercâmbio da vulnerabilidade, perceber que a dor que dói em você pode ser a mesma dor que doeu em seu pai, para que ele não conseguisse ser o pai que você desejava que ele fosse. E isso para todos nós, né? A mesma dor que dói em mim de não ter tido o pai que eu desejava ter, pode ser a mesma dor que doía em meu pai diante da vida. Essencialmente, aceitar, tomar posse do pai na integralidade é tomar posse da vida na integralidade. É aceitar a vida do jeito que a vida é. E a vida não é da forma como nós queremos, a vida é da forma como ela se apresenta, da forma como ela é. E para que a gente possa viver a vida na integralidade, a gente tem que aceitar a vida como ela se apresenta. E muitas vezes ela não se apresenta da maneira que a gente quer. Mas ao aceitar a vida e se disponibilizar para o que a vida nos apresenta, nós estamos nos colocando abertos e receptivos para entender sentido, propósito e significado. E isso é o mais importante. O Rodrigo está me perguntando como os pais conseguem estreitar as margens do rio e estancar a inundação dos filhos sobre os pais, invertendo os valores hierárquicos maternos e paternos. Vamos lá, Rodrigo, até linkando essa pergunta sua com a pergunta anterior, né? Quando os filhos já estão na adolescência ou na fase adulta. Nesse momento, Rodrigo, se as margens não foram estabelecidas na nascente do rio, só existe uma coisa que pode restabelecer essas margens, o respeito aos limites, que é o diálogo. E aí, mais uma vez, eu recorro a Milton Erickson no intercâmbio da vulnerabilidade. Aquilo que não me possibilitou ser o pai que eu mesmo desejava ser para os meus filhos, e eles também identificam isso, se eu conseguir fazer contato com a minha sombra e trabalhar esse conteúdo, eu posso intercambiar essa vulnerabilidade. E existe um poder no intercâmbio da vulnerabilidade. Ou seja, o reconhecimento da dor que dói em mim, dói no outro também. A partir do momento que um pai se torna vulnerável para o seu filho, e o que é exatamente se tornar vulnerável? É abrir um espaço dentro de si para falar de si para o filho, para falar das suas próprias dores para o filho, para falar das suas limitações. Uma das maiores reclamações dos filhos hoje em dia é que eles não têm acesso aos pais. E o que significa isso, não ter esse contato com os pais? Significa que eles não conhecem os pais que têm. Eles não sabem o que se passa dentro do coração do pai e muitas vezes da mãe. Da mãe é até mais fácil, porque a mãe tem essa conexão com o feminino que é natural. Mas como o homem se desconectou da natureza, dessa Magna Mater, dessa grande mãe, ele não disponibiliza o sentir para o filho. Ele não disponibiliza o seu coração para o filho. Ele disponibiliza somente a sua racionalidade para os filhos. Exercer uma paternidade sadia é ter a capacidade de disponibilizar a sua emoção para o seu filho. É ter a capacidade de disponibilizar o seu coração para o seu filho. É ter a capacidade de falar das coisas que você não conseguiu fazer. De falar daquilo que te doía, que te impediu de estar disponível para ele. Então, um pai que não colocou as margens do rio desde a nascente, ele pode restabelecer essa relação. E ele pode restabelecer isso através do diálogo, de um diálogo adulto. Porque quando um pai consegue estabelecer um diálogo adulto com o filho, é sinal que o próprio pai já não está preso mais naquele arquétipo da criança ferida que existe dentro dele.
É sinal que ele trouxe as dores da infância dele para conversar com ele hoje. E esse é o grande ganho de um processo terapêutico. A integralização dos conteúdos sombrios na consciência é quando nós conseguimos trazer as dores da existência para conversar conosco hoje. Hoje, conscientemente. A criança ferida, o que é que ela realmente precisa? Quando um pai se conecta com isso, com essa criança ferida que existe dentro dele, e ele se conecta nesse intercâmbio da vulnerabilidade com seu próprio filho, jovem ou adulto, ele consegue disponibilizar, ele consegue fazer contato com o sentimento do filho. E isso possibilita que o filho veja ele por dentro e não por fora. Isso possibilita que o filho veja o essencial, que é invisível aos olhos e à racionalidade, é visível somente ao coração. Então, quando um pai se abre emocionalmente para um filho, adulto, jovem ou adulto, falando das suas fragilidades, falando da sua vulnerabilidade, ele estabelece uma conexão essencial com o filho, uma conexão de alma, uma conexão de coração. E essa conexão de coração, ela é uma grande patrocinadora do entendimento e da percepção do todo que existe na vida. Então, Rodrigo, é sim possível restabelecer essas margens, só que as bases não serão mais as mesmas. As bases do restabelecimento dos limites com um filho jovem ou adulto que não os recebeu desde a infância, essas bases desses limites, elas são restabelecidas através do diálogo, através do intercâmbio da vulnerabilidade. E aí, até o momento, é o que nós temos de perguntas e é muito interessante porque esse tema não se esgota aqui. Esse é um tema é o tema de uma vida, né? Como a gente encontrar uma paternidade saudável e como a gente encontrar uma dinâmica saudável de reflexão e de convivência com os conteúdos experienciados, experimentados na nossa própria história, na nossa própria relação com os nossos pais. Esse tema, como eu disse, ele não se esgota aqui. Então, existem muitas outras coisas que poderíamos falar aqui, como, por exemplo, os estereótipos que geram a convivência com esses modelos de paternidade. Que tipos de filhos nascem de uma convivência com um pai Cronos, com um pai Urano, com um pai Zeus, com um pai Hades ou com o pai Poseidon, ou com qualquer outro modelo de pai. Que tipo de filho, que dinâmica emocional de filho é produzida através dessa convivência. Mas talvez seja assunto para uma próxima live. Eu recebi nessa semana algumas perguntas, né? E uma delas era a dúvida, embora esteja nas minhas veiculações, né? Se eu atendo clinicamente como terapeuta. Então eu estou respondendo aqui para todos que sim, eu atendo, e com essa dinâmica da psicoterapia junguiana, trazendo também para esse processo terapêutico todo um conhecimento das constelações sistêmicas familiares, todo um conhecimento da hipnose ericksoniana, da psicologia positiva e também do coaching, que são que constitui a capacidade da gente tangibilizar, ou seja, trazer um conteúdo emocional para a prática. Como é que nós podemos fazer esse trabalho na prática? Como é que nós podemos fazer, ao entrarmos em contato com um conteúdo emocional, como é que nós podemos nos direcionar mentalmente, conscientemente para esse trabalho com esses conteúdos? Então, dentro desse processo terapêutico que eu desenvolvo, você encontra toda essa disponibilização de princípios da análise, da psicoterapia junguiana, da constelação, da hipnose e também da psicologia positiva e do coaching.
Vocês também, hoje, as pessoas que estiveram presentes nessa live, eu disse que ia trazer uma surpresa, eu vou fazer um sorteio das pessoas que estão presentes nessa live de uma conversa terapêutica, de um atendimento terapêutico online comigo de forma gratuita. É um sorteio e eu divulgarei esse sorteio na sequência da live, muito possivelmente amanhã, né, de quem é a pessoa que ganhou essa possibilidade dessa conversa terapêutica. O Fábio está me dizendo aqui, mas já, né? Ele está achando que a gente poderia continuar com a live. A Andréia Barros está dizendo aqui, linda apresentação do mito e explicações dela. Grata a você, Andréia. Grata a Lilian Ataíde, também lá de Mucugê, cidade maravilhosa que eu adoro e estou sonhando em voltar a Lilian novamente. A Lana Gomes, muito grato, Lana, pela sua participação. Samuel Campanha, a Isa Malcuti, muito obrigado também. Ao Rodrigo, a Mariana Barreto, direto dos Estados Unidos, participando com a gente. Muito legal ter vocês aqui e estar com vocês nesse momento de reflexão. Romeu está aí presente também, o Celso, muito legal estar com vocês. Eu espero que essa live de hoje tenha contribuído para esse aprofundamento desse tema, que é um tema de uma vida, como eu disse. O Marcos Padovani está aí também, que legal. A Luana, minha sobrinha querida, muito legal ter você aqui junto compartilhando também. Esse tema que é o tema de uma vida, que é o tema da nossa origem, e ele é a tônica do nosso desenvolvimento. Como nós assimilamos os conteúdos herdados, como nós trabalhamos os modelos que nós recebemos dentro dessa estrutura familiar que nos recebe quando nós nascemos. Muito legal estar aqui com vocês, espero que tenha contribuído para esse estudo, para essa reflexão, e eu continuo à disposição de vocês. Para qualquer dúvida, os meus contatos estão à disposição, e-mail, WhatsApp, mensagens, e eu vou fazer um post amanhã e eu quero que você, de acordo com a sua vontade, diga nesse post como foi e como estão sendo as lives para você. O que é que você está achando? Se isso está contribuindo para você nesse momento da sua vida. Eu espero que tenha sido bom, que tenha sido prazeroso, porque para mim foi extremamente magnífico estar aqui com vocês mais uma vez. Um grande beijo para todos, um excelente fim de noite, uma excelente semana e aproveitem esse período para mergulhar em si, se fazer esse trabalho de autoconhecimento, de uma reflexão profunda de si mesmo e da vida, para que após esse momento você possa renascer como uma pessoa mais integralizada diante dessa proposta maravilhosa que é viver.